Boa noite, senhoras e senhores. Um abraço para minha criançada, minha molecada toda, principalmente aqueles que passaram na escola hoje. E aqueles que passaram nas drogas, eu dou a minha primeira mensagem como magistrado de Estado, chefe supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e da Polícia Federal e das polícias militares. Se preparem para voltarem à vida. Nós temos hoje 5.600.000 jovens entre 18 e 24 anos, todos com grau de escolaridade, fora do trabalho e da vida, na marginalidade, no tráfico, na prostituição, porque 46% da nação brasileira não tem cobertura econômica de sobrevivência e progresso. Então, não houve uma degeneração social da nação brasileira. Houve uma infestação de encarnação de demônios na procriação da nação. E esses demônios, mais do que a organização social brasileira podia suportar, romperam todos os liames de humanidade e ascenderam ao poder com o satanismo que lhes é próprio. Roubaram o país de 2003 para cá em 36 trilhões de reais, que significa um Brasil e meio do tamanho daquele que era na década de 60. Esse roubo levou o nosso país à situação econômica que ele tinha em 1940. Tirando as montadoras de veículos aí, nós voltamos a ser aquele país. Com esses 46 milhões de pessoas sem cobertura econômica de sobrevivência, que é a expansão demográfica descoberta de crescimento econômico. A economia voltou lá para trás. Então, cresceu, a nação procriou 46 milhões de pessoas hoje que estão aí na miséria. A nação procriou porque ela progrediu. Ela teve um surto de 41%, 41,7% de crescimento econômico de 64 a 85. Isso aí embasou o crescimento da população. Aí agora, essa bandidagem que tomou o país através do Foro de São Paulo, em 2003, submeter o país a crises contínuas e ele voltou a ser aquela economia de 1940, colocando 46 milhões de brasileiros sem lugar na vida. Porque a pessoa não tendo como progredir, ela não tem dignidade humana. E daí não tem vida diante da nossa função. A nossa Constituição, ela não estabelece a vida como o valor máximo, mas sim a dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa humana não tem dignidade, ela é um morto-vivo. Ou seja, aquilo que as religiões africanas chamam de zumbi. São zumbis aí da sociedade. Nós temos 4 milhões de zumbis. 1.700.000 meninas de 9 a 16 anos, mães solteiras, com os filhos, ou sendo criados pelas avós também, mães solteiras, ou abandonados pelos homens, ou então nos depósitos de crianças para
adoção. Não é por degeneração da sociedade. É pelo aumento da encarnação de demônios na procriação da nação. Então nós temos que devolver esses demônios para o inferno. Fazer um expurgo da procriação nossa aqui. E para isso, eu estou tirando das penitenciárias do sistema carcerário do Brasil, já pelos nossos levantamentos psiquiátricos aí, nós temos mais de 80% da população carcerária que pode ser aproveitado no serviço policial de extermínio do tráfico de drogas dentro do Brasil. Esses brasileiros que estão ali vão ter suas penas comutadas, porque eles vão colocar as suas vidas em benefício da segurança do Brasil. E a Constituição estabelece essa investidura ao presidente da República de comutar penas. Comutar penas quer dizer, eu, como magistrado de Estado, avalio entre a pena que o condenado ia cumprir na prisão, sobre custos em cima da sociedade, e o trabalho como policial que ele vai prestar à segurança da nação. As famílias deles vão ser amparadas e eles vão receber bons salários. 80% do que nós já levantamos aí são aproveitáveis nisso. Eu já requisitei ao Supremo Tribunal Federal, inclusive ao juiz da Vara de Execuções Penais em Brasília. Todos acordaram, porque no mundo judiciário existe a sentença expressa e a sentença tácita. Na relação entre poderes, prevalece sempre a sentença tácita. Não é até elegante um poder se expressar ao outro poder. Então, quando a coisa é certa, os poderes acordam entre si. E é o que está acontecendo aí. Então, eu estou com essa população carcerária já requisitada para integrar as forças de repressão do Brasil. E vocês, meus jovens, que estão aí no crack, que estão aí nessa vida de zumbis, que não são mortos nem vivos, não são gente nem bicho, e não são nem coisa. Vocês são a miserabilidade humana em seu extremo de equívoco de conduta. Vocês vão sair disso naturalmente. Por quê? Não vai mais haver drogas dentro do Brasil. E isso vai começar dentro de poucos dias. Aqueles que morrerem por falta da droga libertam seus espíritos para uma reencarnação mais favorável. E os que resistirem vão ser acolhidos na sociedade com tudo o que a sociedade tem para oferecer-lhes como pessoas componentes da força de trabalho nacional. Isso faz parte do programa que nós lançamos de ressurreição intelectual da nação. É um programa muito mais profundo e mais amplo do que vocês possam imaginar. Ele vai remodelar totalmente o sistema de ensino brasileiro. Jamais numa escola brasileira vocês vão ouvir uma professora, principalmente professora mulher, falando em ideologia de gênero, pregando liberdade sexual. As nossas mulheres vão ter vergonha de serem pegas nesse charco. E homens, é claro que não vão falar
porque tem o brio de homem acima da própria vida. Tem que ter isso, senão não é obra. E então, o que eu quero dizer agora para vocês é que eu, como o povo no poder, eu tenho o dever de investidura, de suportar o alarido do povo. Mas eu me recordo que o meu pai também era eu e eu era o meu pai. E de vez em quando ele precisava tirar a cinta para fazer eu entender certas coisas, fazer eu entender que eu tinha limites. E eu abençoo demais o meu pai por esses momentos. Eu abençoo demais a vara erguida pela minha mãe, também para me fazer entender os meus limites. Então eu, como o povo no poder, eu tenho de me considerar também dentro desse dever paterno. Tem coisas que eu tenho de dizer, epa, paradinho aí. Então, em torno do meu nome, vocês imaginam, eu ainda não sou aquela coisa, nenhuma imprensa ainda me procurou para fazer entrevista. E eu até nem gostaria que me procurassem agora, devem passar bastante tempo para chegar em mim. Não que eu tenha suscetibilidade, mas eu tenho um senso de justiça muito aflorado. Eu peço para as pessoas que estão fazendo grupos aí, em meu nome, dizendo que eu participo de coisas aí que eu nem sei que existem. Não faço mais isso. Ou então façam isso, mas não falem no meu nome, porque agora eu assumi, de fato, a presidência assim de cara limpa com a nação. E daí não fica bem para nós dois. Alguém está usando o meu nome aí para fazer esse alarido de povão. Não me atinge nada, mas as pessoas que fazem isso vão resultar atingidas, vão ficar desmoralizadas e vão receber a compensação da desmoralização por si próprio. E daí vão pensar que sou eu, que é a maldição de falar no meu nome, que ele fez assim. Não sou, eu nem sei do que acontece, mas me informo. Pessoas que até se queixam, olha, tem gente aí que está falando num grupo, seristas, sério isto, sério aquilo, e atacando a gente. Eu não sei de nada disso, eu não participo de nada disso, eu não tenho tempo. E é claro que os meus grupos aí são grupos dentro das esferas de magistratura de Estado, chefia de Estado. Então, por exemplo, se o presidente Putin falar alguma coisa a meu respeito, levem a sério. O presidente Trump, o presidente Jinping, levem a sério, porque esses são os meus grupos. Agora, grupos aí entre o povo, eu não tenho grupo nenhum. Eu não posso ter grupo, eu sou o povo. O presidente da República feito a mandato eleitoral, ele não é o povo. Ele é o representante político do povo. E o representante político do povo pode se ofender. Por exemplo, se eu fosse presidente da República pelo PT, PTB, ou PSDB, seja lá o partido que for, eu não era o povo no poder. Eu era um representante do povo no poder. Eu era um político. A facção que me botou no poder foi o meu partido. E aí, se me ofendesse, eu, como político, partidário, eu poderia revidar. Eu poderia pedir reparações, até na própria justiça. Mas, no meu caso, eu não tenho essa cobertura.
Eu sou o próprio povo no poder, eu não sou mandatário de ninguém. Então, do jeito que o meu povo é, eu tento ser. O povo me xinga, eu tento saber compreender o povo, transformar os seus xingamentos em entendimento do que ele quer que eu entenda nele e corresponder a essas suas expectativas com a minha maneira de entendê-lo, de maneira que ele se satisfaça. Agora, como nisso eu tenho uma liderança nacional, então dentro dessa liderança eu posso pedir para quando o alarido do povo começa a ficar muito confuso, eu dizer, olha, isso aí vai prejudicar as pessoas que estão fazendo isso aí. Principalmente se usa o meu nome, sem eu saber. Usar o meu nome para benefício, para rezarem por mim, para pedirem a Deus por mim, podem fazer à vontade. Eu preciso disso. Rezem por mim. Todos, indistintamente. Cada um na sua denominação de fé. Cada um no seu jeito de conceber Deus. Mas rezem por mim. Falem gritado o meu nome. Agora, para fazer fofoca, para um ofender o outro, nessas redes sociais aí, não faço. Porque prejudica vocês. E daí vocês vão pensar que o meu nome dá azar. Eu não quero isso. Eu sou peão de todo mundo. E é claro que eu sendo peão de todo mundo é o meu patrão. E eu, como já disse em outros vídeos, eu não trabalho de graça. Eu sou um peão caro. Eu estou cobrando o que eu acho. E que todos os juristas do mundo também acham que merecem o meu trabalho. Então eu peço a vocês, pare com essa fofocarada aí. Se vocês são incapazes de se reunir, convergindo em vossas divergências, então vocês não têm capacidade de aparecer nos palcos para querer fazer plateia. Vocês não vão ter plateia aplaudindo, vocês vão ter massas vos odiando. Isso é ruim. E nós podemos ter as nossas divergências convergindo, se nós formos sinceros, formos abertos. Se nós nos identificarmos por 3 coisas que vai identificar todo o poder público no Brasil de agora por diante: hombridade, honradez e caráter. Isso aí implica em a pessoa ser honesta. E honestidade não é coisa para a gente mostrar. Honestidade é estado de consciência. O sujeito honesto, ele não precisa de um colchão fofinho para dormir. Ele dorme até em cima do cascalho. Ele dorme no templo. E ele vive em qualquer lugar. Eu, por exemplo, sou presidente do Brasil hoje. E não é de qualquer Brasil. Hoje, o Brasil, do qual eu sou presidente, é a megapotência do mundo. Um patrimônio de 483 trilhões de dólares para ser empreendido. E um dinheirinho em caixa de 985 trilhões de dólares. Não tem nenhum outro país do mundo que se equipare ao país que eu governo. Então nós temos de começar, nós brasileiros, a nós reconstruirmos dentro desses novos valores, começando pelo nosso valor econômico. O nosso valor econômico é o maior do mundo. Então o nosso valor moral também tem de estar dentro desse mesmo grau. E o nosso valor moral dentro desse mesmo grau é nós sermos uma nação divergentes entre nós, um divergindo do outro, porque não existe 2 impressões digitais iguais. Cada personalidade é um espírito independente. Mas nós, sendo todos espíritos, destinados a sermos Espírito Santo na eternidade, Espírito Santo porque lá vamos ser absolutamente iguais uns aos outros e iguais a Deus, e Deus igual a nós.
Então, nós podemos começar a treinar isso agora. E não é difícil. É só nós começarmos a dominar a nossa suscetibilidade. Dominar a nossa suscetibilidade é ver mais motivos para rir do que para chorar. Mais motivos para compreender do que para julgar. E nós termos em nossa vida a convicção de que nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. E dentro dessa totalidade, então, nós pautar a nossa vida e o governo da nossa vida ser, como tem na África já, uma tribo. Eu passei por lá e fiquei encantado. E é da onde eu trouxe o nome da minha quinta filha, Juana, que falo Juana, a deusa do espaço, a deusa do ar, a deusa da natureza. E engraçado que o nome parece que determina o destino. Ela é aeronauta e não se aparta da profissão. Então, lá eu aprendi. Lá na África, onde traziam escravos para vender aqui, onde eu aprendi. O que todo mundo deveria encontrar em nossas universidades. Eu sou exatamente o que eu espero que você seja no teu semelhante. Foi a definição mais profunda de Deus triuno que eu encontrei. E aí eu aprendi a grande lição de Moisés. Somos a imagem e semelhança de Deus. Eu não encontrei isso nos cursos de teologia que eu fiz, não completo, mas entrava na psiquiatria. Encontrei lá na África, onde ninguém estudou psicologia e nem teologia. A definição de Deus encarnado em nós. Eu sou o que eu quero que você seja no teu semelhante. E aí nós aprendemos que a vida, então, tem apenas duas somas na matemática dela. Aliás, duas operações. Multiplicação e soma. Se nós pautarmos a nossa vida por aí, nós não morremos de miséria. Sempre tem alguém que nos ajuda. E eu não vou dizer isso agora, mas daqui uns dias eu vou poder dizer abertamente por todas as redes de televisão do mundo como é que nós fizemos a intervenção no Brasil, complexa, num estado de miserabilidade política da nação, como nunca em nenhuma parte do mundo tinha acontecido. E nós fizemos isso. E eu digo com remorso, eu não quis submeter Deus à prova, mas no fundo, lá para frente, os estudiosos da minha conduta vão desconfiar disso. Quando um dos profissionais mais bem-sucedidos do Brasil, larguei tudo para submeter Deus à prova do que ele ensinava nas Escrituras Sagradas. E ele me deu um tremendo de um tapa na cara. Mas por quê? Porque eu aprendi que a vida é soma e multiplicação. E aí não precisa pensar em dinheiro. Você não precisa pensar onde você vai dormir esta noite, ou o que você vai comer hoje. Sempre vai ter alguém te dando abrigo e te alcançando alguma coisa.
Eu, o teu chefe supremo, fiz essa experiência. Não estou te passando lição de livro. Às vezes eu faço os meus desafios a Deus. Não porque eu queira ser bom, mas porque eu quero ser útil. Útil ao teu espírito. Porque o teu corpo não vale nada perante Deus, não vale nada perante mim também. Mas o teu espírito é eterno. E sendo eterno, é claro, nós vamos ter convivência depois dessa passagem por aqui. E nessa convivência, eu quero ser o que eu quero que você seja o teu semelhante na espiritualidade. E para fazer isso, eu faço essas experiências todas. E não estou nesta missão por nenhum tipo de missão. Sou um dos profissionais mais bem-sucedidos do país. Bem-sucedido porque não tem nenhum melhor do que eu. Tem muitos juristas muito bons aqui, iguais a mim. Agora, para me dar lição, não. E as demandas que eu sempre dirigi no fórum foi sempre com esse entusiasmo, não é arrogância, mas o entusiasmo do saber, o entusiasmo da integridade, de consciência profissional. Então, eu estou aqui agora, terminando a minha missão, porque, como eu sempre digo, estou com muita saudade de casa. E há poucos dias, se eu digo que Deus é meu chefe, é claro que eu tenho convivência com a espiritualidade. E me disseram, você tem a idade da Terra, você é conterrâneo da Terra, contemporâneo à Terra. Isso não me deixou feliz nem um pouquinho. Pelo contrário, me fez entender por que tanto tempo aqui. Eu fui muito mal. Eu desafiei muito a Deus. Muito mais do que Moisés. Ele teve paciência. E parece que agora eu entendi tudo. E tudo isso que eu entendi, eu vou passar para vocês. Sem omitir nada. Primeira coisa que eu convoquei agora é para nós encerrarmos o karma histórico que nós temos. Isso aí nunca deixou nós progredir. Por quê? A matemática da sociedade brasileira era dividir e diminuir. E acontece o que aconteceu. Isso acontece na vida de cada um que pauta a vida por essa matemática. Então agora nós queremos mudar isso aí. Soma e multiplicação. E eu tenho certeza que vamos conseguir. E assim que a nação brasileira estiver encaminhada nessa nova mentalidade, eu estarei com missão cumprida. E é claro, saindo daqui, como diz o gaúcho, com a cola que é um facho, rumo a casa. Mas até esse dia, nós temos muito o que fazer, como eu já falei em vídeos anteriores. E eu preciso de todos. Os meus militares procederam muito mal aí, de generais para cima. E esse pessoal que está com o Bolsonaro. Em qualquer outra situação, merecia um corte marcial. Mas na nossa situação agora, nós temos de deixar o passado para trás e ver o canteiro de obra que está na nossa frente. E todo aquele que ainda tem vigor para contribuir nesse canteiro de obra, nós não podemos desperdiçar. Temos de nos unir. E esse é o nosso propósito. Como eu já falei em vídeo anterior, comecei hoje o governo do Brasil com 800 bilhões de reais às Forças Armadas. Não para eles gastarem, mas porque é a primeira força operacional da nação. A segunda, que é a força de trabalho,
são as mulheres que estão aí, com 500 mil reais cada um, para começar a base do edifício social. E daí para frente, nós vamos, a cada semana, anunciando uma linha de investimentos próprios. E o Brasil que está nascendo agora. Muito obrigado.